olhos o que eu não posso ver. Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz para a realização de mais um Evangelho no Lar, nesta quinta-feira, dia 21 de março de 2024. É um prazer tê-los aqui. Essa noite nós leremos comumente 2 textos e com brevíssimo comentário, e ao final teremos o momento Chico Xavier. Inicialmente, então, vamos realizar a nossa oração, rogando a Deus Pai toda a sua proteção, antes recomendando a todos a disponibilização da água, caso assim desejem, para a fluidificação. Vamos então à nossa oração de abertura, contendo o majestoso Pai Nosso, sendo complementado pelo singelo e também majestoso Ave Maria. Asserenemos os nossos corações para a nossa oração inicial. Remetamos o nosso pensamento a Deus, entregamos nossa mente e coração ao Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de oração, mais essa oportunidade de divulgação do seu Evangelho, em comum com os nossos irmãos que nos acompanham. Rogamos, Senhor, que derrame sobre nós as suas bênçãos de entendimento, para que possamos assimilar os verdadeiros conhecimentos contidos nos textos, o conteúdo de revelação contido nos textos sagrados que aqui serão lidos esta noite. Obrigado, Senhor. Rogamos que derrame suas bênçãos sobre todos os lares dos nossos irmãos, dos nossos amigos que estão conosco hoje e todos os demais, todos os seus queridos, abençoando os seus animais de estimação e de trabalho, seus amigos, seus conhecidos, todos os seus queridos. Abençoe, Senhor. Fortaleça a nossa fé, dai-nos força nesse caminho de redenção. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mamãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem. Assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito bem, vamos então agora à descrição das nossas leituras. Na nossa primeira leitura, abordaremos o texto de número 10, intitulado Nos Embates Políticos. É um tema recorrente, é um tema polêmico, principalmente nos dias de hoje. Estamos envolvidos em muitas questões políticas, muitos embates, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. E o nosso segundo texto será do livro Caminho, Verdade e Vida, e é intitulado Verdades e Fantasias. E o texto é o de número 78. Vamos iniciar então com a leitura do texto do livro Conduta Espírita, intitulado Nos Embates Políticos. Vamos lá. Leitura e estudo do livro Conduta Espírita. Obra ditada pelo Espírito André Luiz, ao médium Valdo Vieira. Iniciemos então a leitura do capítulo 10. Nos embates políticos. Situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Só o Espírito possui eternidade. Distanciar-se do partidarismo extremado.
paixão em campo, sombra em torno. Em nenhuma oportunidade, transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política, nem mesmo com sutilezas comovedoras em nome da caridade. O despistamento favorece a dominação do mal. Cumprir os deveres de cidadão e eleitor, escolhendo os candidatos aos postos eletivos, segundo os ditames da própria consciência, sem, contudo, enlear-se nas malhas do fanatismo de Grey. O discernimento é caminho para o acerto. Repelir acordos políticos que, com o empenho da consciência individual, pretestem defender os princípios doutrinários, ou aliciar prestígio social para a doutrina, em troca de votos, ou solidariedade, a partidos e candidatos. O Espiritismo não pactua com interesses puramente terrenos. Não comerciar com o voto dos companheiros de ideal, sobre quem a sua palavra, ou cooperação, possam exercer alguma influência. A fé nunca será produto para mercado humano. Por nenhum pretexto, condenar aqueles que se acham investidos com responsabilidades administrativas de interesse público, mas sim orar em favor deles, a fim de que se desincumbam satisfatoriamente dos compromissos assumidos. Para que o bem se faça, é preciso que o auxílio da prece se contraponha ao látego da crítica. Impedir palestras e discussões de ordem política nas sedes das instituições doutrinárias, não esquecendo que o serviço de evangelização é tarefa essencial. A rigor, não há representantes oficiais do Espiritismo em setor algum da política humana. Reflexão evangélica. Jesus, Lucas, capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Chegamos ao final da leitura deste capítulo. Não percam a leitura do próximo, de número 11, intitulado No Templo. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, façam a sua inscrição e compartilhem. Boa reflexão, e que Jesus abençoe a todos. Deus, Cristo e caridade. Muito bem, então, nesse texto, André Luiz nos orienta, nos adverte da postura adequada do verdadeiro cristão, não só do espírita cristão, mas de todos os cristãos, diante dos embates políticos, diante dos debates, das divergências de opiniões. Hoje nós temos um mundo polarizado, com uma direita conservadora, simpática ao cristianismo, e uma esquerda progressista, aparentemente contrária às posições conservadoras. É preciso muito cuidado e devemos sempre nos lembrar que somos todos irmãos, independente das nossas posições políticas. E o próprio texto do livro nos orienta que posição devemos tomar. Até dispensa maiores comentários sobre o assunto. O texto do livro Conduta Espírita é muito claro. No segundo texto, Caminho, Verdade e Vida, que tem o tema Verdades e Fantasias, que está correlacionado, a gente pode dar uma aprofundadinha. Mas, por enquanto, a gente vai ficar na superficialidade, porque não é propósito do Evangelho no Lar entrar em debates mais acirrados, principalmente no que tange a política nacional e internacional. Bom, pessoal, então vamos agora à leitura do próximo texto, Verdades e Fantasias, do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos lá. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, dádiva divina da terceira revelação. Estudo comentado do conteúdo evangélico cristão, materializado no mundo pelos emissários do Senhor, a semear as diretrizes reveladoras de Deus, forjando nossa evolução moral, apontando-nos rumo à nova era. Interpretação do Evangelho, segundo João,
capítulo 8, versículo 45, no qual revela-nos Jesus. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo número 78, intitulado Verdades e Fantasias. Sob a luz de Jesus, Emmanuel comenta: o mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens, para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a leitura da sorte, impondo, contudo, aos adivinhadores, o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil, na fabricação de mentiras brilhantes, será o senhor da clientela mais numerosa e lúcida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre, os amigos da verdade são aceitos. Geralmente, são considerados fanáticos, ou mistificadores, mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade, enquanto é tempo. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, inscrevam-se e compartilhem. Boa reflexão, e que Jesus abençoe a todos. Que texto fantástico, não é verdade, meus amigos? Emmanuel, mais uma vez, nos abrilhantando com seu conhecimento, com a sua profundidade, com a sua capacidade de síntese, né? O texto nos apresenta os perigos das mentiras do mundo, das trapaças, das tentativas de conversões das consciências. Peço licença para modificarmos o cenário. Esse é o mais adequado, eu acredito, para esse texto de Emmanuel, que nos alerta sobre a vitória, né, dos expositores de fantasias, dos convencedores, dos transformadores das consciências alheias, sempre moldando o mundo aos seus interesses, subjugando Cristo, desmerecendo a pobreza honesta de Jesus, ao exemplo do Senhor, né? Subjugando a Bíblia, perseguindo aqueles que são de Deus. Vale lembrar a todos que nós estamos num final de ciclo e que todas as verdades serão reveladas, tudo será apresentado como realidade à humanidade. Criaturas ainda atrasadas, ainda afetuosas às trevas, emergirão nesse pântano, nesse dreno de pântano do final dos ciclos. Isso é uma fase importante, apesar de ser penosa, apesar de ser dolorida, mas toda a verdade será revelada. Hoje, uma pessoa que tem uma inteligência mínima já percebe essa manipulação, já sabe detectar quem são os espíritos de personalidades corruptas,
enganadores, covardes, falsos amigos. Nós sabemos bem hoje quem são os grupos que corrompem o mundo. Nós também sabemos quem são as verdadeiras pessoas que tentam combater essa destruição. Faz parte desse jogo terreno, desse jogo de trevas, desse jogo de falta de conhecimento. E é desse mundo que a gente tem que procurar se abstrair. Os enganadores usam os seus microfones, as suas câmeras o tempo todo. Os falsos profetas estão largeando a internet. Os gurus espíritas, aqueles que não recomendam livros, aqueles que leem os livros e falam como se fossem detentores daquela sabedoria ou inventores daquela roda. Muitas vezes apenas mudam a cor da roda e apresentam aquele conhecimento como seu. E isso é muito errado. O que é preciso ser feito hoje, urgentemente, é a referência das obras da doutrina espíritas, materializadas por Kardec e Chico Xavier e outros grandes médios de conceito, como Divaldo Franco, como Haroldo Dutra Dias, como Geraldo Lemos Neto, né? Só para citar alguns, existem vários bons, mas é preciso fundamentalmente recomendarmos a materialidade, o verbo materializado da terceira revelação aos nossos irmãos, para que tenham energias, para que tenham escudos e combatam a enganação do final dos tempos. O livro é o melhor presente. Nós precisamos trabalhar urgentemente na divulgação de livros. Sei que é sofisticado o livro virtual, eu sei que é sofisticado essa comunicação que hoje utilizamos para chegar até os nossos irmãos, levar a muitas pessoas, até no mundo inteiro, independente do alcance, é possível chegar ao mundo inteiro com a questão virtual, com a questão tecnológica das transmissões pela internet, via internet, mas é preciso conservar a tradição do livro. A espiritualidade, repito, não materializou a terceira revelação em livros à toa. Nós precisamos divulgar os livros, pessoal. Nós precisamos apresentar os livros para as pessoas. Nós precisamos comprar livros para incentivar a publicação. Olha que coleção maravilhosa em capa dura que a FEB lançou recentemente. Toda a coleção do Emmanuel. Eu queria que ela fizesse isso com todas as obras do Chico Xavier e de Kardec. Eu sei que existe um custo, mas a obra merece uma encadernação sofisticada. Se pudesse colocar com letras, com fontes douradas de ouro, essa obra, isso deveria ser feito. Essa é uma das funções do nosso canal. Nós trabalhamos na divulgação da obra de Chico Xavier e de Allan Kardec. Num primeiro momento, não podemos divulgar todos, recomendamos todos de qualidade. Vocês sabem, quem tem boa qualidade, quem é do meio espírita sabe, e nós devemos trabalhar para a divulgação dessa obra, para incentivar a leitura, para tirar um pouco essa humanidade que está sendo atraída para a futilidade. Entendemos que é final de ciclos, entendemos que a ignorância está vencendo o jogo, entendemos que foi delegado à besta poder até para vencer os santos, nós sabemos disso, mas nós precisamos continuar resistindo e levando a palavra de Jesus através da Bíblia, através da obra subsidiária de Chico Xavier, da obra primária de Allan Kardec. Não podemos nos esquecer do livro Mor, do primeiro livro, o Pentateuco de Moisés e o Evangelho de Jesus, bem como a obra de Allan Kardec e a obra subsidiária de Chico Xavier, que foi um marco na história da humanidade. É um marco na história da humanidade. Isso não veio à toa. O momento era esse, né? E sábio aquele que conseguir entender isso e se aproveitar dessa revelação, incorporar essa revelação à sua vida. Como já dizia um espírito, através de Allan Kardec, que a revelação é rara, mas ela é ordinariamente dada como recompensa à fé sincera, ao coração devotado. Muito bem, pessoal, nós vamos então encerrar
por hoje a nossa apresentação dos 2 textos, e em seguida nós vamos ficar com o momento Chico Xavier, no legendário programa Pinga Fogo, que marcou uma época, que marcou a televisão brasileira, que marcou o espiritismo, que marcou a espiritualidade do mundo. Isso um dia será conscientizado por toda a humanidade. Enquanto isso, a gente vai continuar aqui trabalhando, né, contra o algoritmo que sempre procura neutralizar essas mensagens de Jesus, mas nós vamos ficar aqui enquanto esse canal existir. Quando acabar, a gente vai pegar os livros e a gente sai pregando a palavra do Cristo pelo mundo, como já fizemos talvez em outras épocas, né? Então, vamos encerrar. Eu me estendi um pouco, peço desculpas. Vamos encerrar com a nossa oração. Vamos terminar, redundante, vamos terminar com a nossa oração de encerramento, pessoal. Vamos lá. Elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, e oremos ao Pai para que derrame suas bênçãos sobre nós, sobre os nossos lares, sobre os nossos amigos, e ampare as pessoas em dificuldades nesse momento, que ampare os lares destruídos, que ampare os filhos e os pais, os filhos desobedientes, os pais preocupados, que acalente-lhes o coração, reforce-lhes a nossa fé, abençoe, Senhor, dê-nos força para continuarmos a trilhar o caminho rumo à luz. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mamãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, assim seja, graças a Deus. Muito bem. Obrigado, Senhor. Podemos, então, ingerir a nossa aguinha. Rogando a Deus nos santifique, nos cure. Ilumine os nossos pensamentos, nos santifique na verdade. Nos livre das trevas da ignorância, como já o fez a terceira revelação, a luz da verdade. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. É isso aí, pessoal. Sem medo de ser feliz. Vamos estudar a obra da doutrina espírita, principalmente, inicialmente, porque há mais coisas, a obra de Allan Kardec, através do Livro dos Espíritos, de todo o seu Pentateuco, e da obra subsidiária de Chico Xavier, da maravilhosa e histórica obra de Chico Xavier. Boa noite a todos, até quinta-feira que vem, fiquem com Deus. Tchau! Aí está o Reale Júnior, Chico, formulando naturalmente uma pergunta de ordem política a você. Lembro antes ao telespectador que queira formular perguntas ao Chico Xavier, poderá fazer pelo telefone 625-6149. 625-6149. O programa hoje é ao vivo. A minha primeira pergunta não será de ordem política, Chico Xavier. Eu gostaria de saber como o senhor explica a morte violenta de Arigó e a própria morte tormentosa de Joãozinho da Gomeia, uma vez que o espiritualista, de acordo com seus avatares, teria que morrer tranquilamente. A pergunta está muito bem formulada e é naturalmente muito respeitável. Nós conhecemos por informação a médium Ana Prado, em Belém do Pará, que foi responsável por fenômenos de materialização dos mais legítimos e que desencarnou num acidente de fogão
um problema de incêndio das próprias vestes. Eu quero dizer ao nosso caro entrevistador que o nosso ponto de vista religioso não nos isenta da execução das leis kármicas no campo de nossos destinos. Podemos realmente trabalhar muito, fazer muito por determinada ideia, por determinado setor de educação religiosa ou de educação social, e em qualquer outro campo, vamos dizer, de progresso humano, mas não estamos isentos, a mediunidade não nos isenta com privilégios especiais com respeito à desencarnação. E devo acrescentar também que, sem aplaudir o sofrimento dos nossos irmãos que partiram de maneira tão comovedora para nós todos, perguntamos-nos, não seria este o processo de aliviá-los ou defendê-los ou preveni-los contra provações que, dentro da lei do karma, seriam para eles muito maiores se eles continuassem na Terra? Se eu, por exemplo, tiver, com licença, conclua, faz favor. Se eu tiver, por exemplo, um problema, vamos dizer, circulatório, que me iniba de trabalhar durante alguns anos, que me transforme o corpo num tropeço para aqueles que me amam, conquanto eu saiba que todos aqueles que me amam terão muito prazer em me ajudarem, mas intimamente não seria melhor para mim que a misericórdia de Deus, por seus emissários, me caçassem essa possibilidade de permanecer muitos anos na Terra, dentro de um regime de inutilidade, auxiliando-me a partir de um momento para outro? Refiro-me à minha pessoa, conquanto não deseje a morte violenta para pessoa alguma. Chico, tem uma pergunta aqui sobre o Arigó e ainda dentro dessa linha traçada do telespectador, traçada pelo Royal. Então vou formular porque ela já fica respondida também nessa questão Arigó. O telespectador deseja saber se o Arigó teria sido cientificado do seu fim, como médium, né? Conheci pessoalmente José Arigó durante 3 anos de convivência muito estreita, 1954 a 1956. Sempre me pareceu um apóstolo legítimo da nossa causa espírita e, sobretudo, da mediunidade a serviço do bem, um pai de família exemplar, um amigo de todos os sofredores. Depois da nossa mudança para Uberaba em 1959, perdemos contato mais direto com Arigó. Não temos elementos para ajuizar da atuação de José Arigó no campo da mediunidade nos últimos anos. Mas fico também a pensar por mim, depois de recebidos estes livros, mais de 100 livros, depois de 40 anos, estamos completando quase 45 anos de atividade mediúnica com a doutrina espírita, porque o fenômeno mediúnico se manifestou conosco de 4 para 5 anos de idade. Então eu penso, meu Deus, se eu tiver de criar um problema de desapontamento geral para todos aqueles que creem nos bons espíritos por meu intermédio, se eu carrego tantas fraquezas a ponto de comprometer tudo aquilo que estes livros construíram através de minhas mãos, que são tão frágeis e que são tão incapazes e que eu reconheço absolutamente ineptas
para realizarem um trabalho desse durante tantos anos, eu bendiria qualquer providência do mundo maior. Eu bendiria o amparo dos amigos espirituais que determinassem para mim a desencarnação violenta, para que eu não crie mais problemas ou mais dificuldades para os meus irmãos da terra que creem em Jesus e nos seus mensageiros por intermédio da mediunidade, que tem sido para mim uma bênção durante tantos anos. Compreendo a minha condição humana e faço esta prece: que os bons espíritos me livrem de mim mesmo. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me, acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me. Ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara-me, conduz. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve
pra chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz.